Boa noite, a paz do Senhor a todos os amados irmãos. Nesta noite, para iniciar o nosso culto, quero estar lendo a palavra do Senhor que está lá em João, capítulo 7, versículo 37 e 38, que diz assim: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, disse Jesus. Então, meus amados, Jesus aqui está oferecendo o bem maior, a riqueza imensurável, a salvação. Então, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa estar falando a cada coração nesta noite. Estaremos louvando e logo após o pastor Cláudio estará ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações. Como descrever, como explicar, amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, Senhor, meu Deus, meu Pai. É de coração, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor venha, Pai, fazer infinitamente mais, melhor, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a Tua graça, o Teu poder que opera em nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a ministração da Tua palavra, manifesta a Tua glória, Senhor, em nossas vidas. Pai, precisamos, carecemos de ouvir, Pai, a Tua voz nesta noite, Pai. Em todo momento nós somos carentes e precisamos do Senhor nas nossas vidas, Pai, na vida dos meus irmãos, cada lar aqui representado, que o Senhor esteja operando maravilha, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te clamamos. Amém. Para a Tua glória e louvor do Teu nome, Senhor. Ação, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, noite abençoada na presença de Deus. Queria estar compartilhando com os amados a palavra de Deus que se encontra lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 1, que nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela
fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amados, muitos vivem ou passam por esta vida subjugados pelo sentimento da culpa. E não raro carregam em seus ombros, em seus corações, o peso de que estão sempre em dívida, déficit, e com seus saldos espirituais negativos diante de Deus. Carregam em seus ombros e seus corações o peso de que estão sempre em dívida, em déficit, com os seus saldos espirituais negativos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E desta forma procuram, por meio de esforços humanos, equilibrar a sua conta deficitária interior, suas emoções, seus sentimentos negativos, tentando, de certa forma, agradar a Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6, nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, o apóstolo Paulo, inspirado, nos diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados. Ele não fala seremos ou talvez, todavia, quem sabe, justificado, não. Ele é taxativo, ele é afirmativo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, amados, esta paz, esta intimidade, esta comunhão, ela é um processo. Somente depois de justificado, obtemos a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então é um processo que entra a justificação pela fé em Cristo Jesus. E tudo é um processo. A justificação, amados, é um processo pelo qual o Senhor Jesus, ele paga um alto preço, paga a nossa dívida, ele se torna culpado, pecador, ele se faz pecador diante de Deus e nos torna justo diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É o preço que o Senhor Jesus pagou por nós. Romanos 8:1 nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não precisamos mais viver como pessoas condenadas, longe de Deus, separados de Deus pelo pecado. Não. Nós somos justificados, portanto, somos justos aos olhos de Deus em Cristo Jesus. Isso é pela fé. Essa justificação é pela fé. A gente tem que tomar posse. A gente tem que ter esta consciência dessa justificação e tomamos posse pela fé, pela redenção que é em Cristo Jesus. É uma questão de atitude por fé. Somos justos por fé em Cristo Jesus. O Senhor, ele nos tornou justos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado,
próprio Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não éramos justiça de Deus, nós não éramos justos diante de Deus, mas o Senhor Jesus, que não conheceu o pecado, ele o fez, ele se fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos, nos tornássemos justiça de Deus. Então, pela fé, nós somos justificados por Deus, somos justos diante de Deus em Cristo Jesus. Ele nos tornou justo. Nós sabemos que os méritos são do Senhor Jesus. Ele que pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Lá em Romanos 3:21, nos fala: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, mas agora houve uma manifestação, se manifestou sem lei, porque vivemos agora debaixo da graça, não debaixo mais da lei, queridos. Uma nova dispensação. É pela graça. Jesus cumpriu toda a lei por nós, querido. Sem a lei, vivemos pela graça, a época da graça, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei, dada a lei a Moisés, lá no Pentateuco, e dos profetas que dão testemunho do Senhor. Toda a palavra ela converge para o Senhor Jesus. Jesus é o centro da palavra de Deus. E todas as coisas convergem nele. Então fala, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós adquirimos, nós a conquistamos pela fé, a justiça em Cristo Jesus. Ou melhor, Jesus a conquistou por cada um de nós, amado. Essa justiça para todos e sobre todos os que creem. E fala que não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão longe, ou nós estávamos longe da glória de Deus. Hoje, em Cristo Jesus, somos aproximados de Deus por sua justiça. Sendo, pois, justificado gratuitamente, é de graça, amado, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado, não seremos justificados, ou quem sabe, não sendo, somos justificados gratuitamente, é graça, é favor imerecido. Não existe mérito em nós, querido, somente pela fé. Esta graça maravilhosa, querido. Sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus, querido. Este ato de Deus de remir, de redimir, que nos liberta, que nos reabilita, que repara o dano, que salva, que adquiriu de novo, querido, aquilo que se havia perdido. Esse ato que nos resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. Resgatou de tudo que nos era contrário, amado. Toda acusação, todo pecado, toda culpa, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o jugo que o Senhor tem para nós é um jugo suave, é um fardo leve. A gente não precisa mais carregar este fardo de peso da culpa,
da condenação, queridos. Não existe, a palavra de Deus diz, não existe condenação para os que estão numa religião, ou aqueles que fazem caridade, aqueles que fazem boas obras. Isso é tudo muito bom, fazer a caridade, fazer boas obras, mas isso não nos garante a justificação, a nossa redenção, não. Não, querido. Boas obras é muito bom. A gente fazer boas obras, mas isso não nos garante esse direito, não nos dá esse direito desta paz, desta justiça que nos pertence, somente pelos méritos do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, querido. Ele conquistou, ele se fez pecado por nós. Ele já nos garantiu esta libertação deste cativeiro da culpa. Não existe mais culpa. Não existe mais condenação para nós, querido. A gente não precisa viver sob a égide da culpa, do pecado, do medo. Não, querido. Já não existe mais culpa para nós, já não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Eu não estou me referindo a uma religião, A ou B ou C, não. Não. É graça, favor imerecido de Deus para cada um de nós, amado. Nós somos justificados por Deus, já fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. É Ele que nos faz justiça de Deus. Justiça de Deus. Por isso nós temos acesso ao trono da glória de Deus, sem culpa, sem medo, sem condenação, querido. Justificados, sarados, curados, livres, libertos do poder do pecado, amado, do poder da culpa, porque não existe mais. Pode existir na nossa consciência, no nosso coração, não, mas que a gente possa estar sendo liberto de toda esta consciência do peso do pecado, do peso da culpa, do peso do juízo, não, porque nós agora somos justiças de Deus, feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus é bem clara, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado. Isso, só quem tem a paz são aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, amados, tudo isto pela fé. Não uma religião, não uma nova seita, uma filosofia nova, não. Nada disso, querido. É Jesus Cristo, aquele que nos justifica pela fé. Aí sim, justificados, consequentemente, temos a paz, esta paz que excede todo o entendimento, esta paz que guarda o nosso coração, amado, de toda a culpa, de todo o ressentimento, de toda a injustiça, porque o Senhor, Ele já se fez justiça no nosso lugar, querido. Esta palavra que eu deixo para os amados, na certeza de que pela fé os irmãos têm esta consciência que não existe mais condenação, não existe mais pecado, culpa sobre a nossa vida, porque já fomos justificados pela fé através de Cristo Jesus. É a palavra que eu deixo para os amados, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, sabemos que pela Tua palavra, Senhor, não existe mais barreira, Senhor. Não existe mais pecado ou culpa, Senhor, maior do que o Seu amor, Jesus, por nós, Senhor. Obrigado por ter quebrado esta barreira, a barreira da culpa, a barreira, meu Deus, do pecado, Pai, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado porque o Senhor nos tornou, nos fez justiças de Deus, Pai. O Teu sangue é que tira, o pecado, tira a culpa, Pai. Não precisa mais viver sob a égide da culpa,
do pecado e da condenação, porque o Senhor já nos tornastes livres, Senhor, livres, e nos, Pai, fizeste para vivermos com liberdade, vida com abundância, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão se sentindo culpadas, distante do Senhor, meu Deus. Não existe mais barreira, o Senhor já nos aproximou através do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, Pai, que nos livra de todo pecado, de toda condenação, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada lar, cada vida, Pai. Jesus, esteja curando, libertando os perdidos, salvando, curando os enfermos, liberando, Pai. Pai, nós ministramos a cura para os teus filhos, Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja nesta noite, neste momento, curando, libertando, livrando do leito da enfermidade, meu Senhor. Nós te clamamos, Pai. Te clamamos porque somos a justiça de Deus, Pai. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja e teu povo, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, toda condenação, tudo que não provém do Senhor, meu Pai, seja repreendido pelo poder do teu nome, Pai. Que a tua graça, que o teu amor e que a consolação do teu Espírito seja conosco, meu Pai. Hoje e sempre que temos a noite abençoada, um sono reparador, sono do justo, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus.